Muito bem, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia. Obrigado, meu Deus, pela dádiva da vida. Minha Bahia, dê licença, já estou entrando, viu? Que Papai do Céu abençoe sua casa, sua família. Jogue duro no volume do seu televisor. Seu Aratu 24 horas já está no ar, um programa onde o povo baiano tem vez e voz. Feito para você e por você. Sextou! Hoje é sexta-feira, 29 de agosto de 2025. Isso mesmo, um abraço. Forte caloroso nessa sexta-feira, finalzinho de semana já chegou. Vem comigo, minha Bahia. Ó, já manda sua mensagem aqui pra gente, tá bom? Zap Zap tá aparecendo na tela aí, ó. Denúncias, sugestões de pauta, elogios, críticas, tudo isso. Faz parte, então, do nosso relacionamento diário aqui. Você pode mandar para o telefone 999860003. Alô, galinho! Central tá aberta aí para você de casa também, ó. Segue a gente no Instagram, @TV Aratu. É o Instagram oficial da nossa emissora. O meu, @AlexSilvestre.tv. Quero mandar um abraço, inclusive, agora logo cedinho para a nossa repórter Tayane Barros, que está nos assistindo. Um cheiro, Thay! É isso mesmo, tá gravidona, mamãe do ano. Um cheiro para você, que venha com muita saúde, muita bênção. Um abraço também para o seu companheiro, para o seu esposo, tá bom? Ó, vamos então começar o nosso noticiário. Vamos aos destaques do seu Aratu 24 horas dessa sexta-feira. A polícia está em busca, ou realizou busca, em um cemitério clandestino. Isso no bairro da Sussuarana, viu? Sussuarana Velha. A nossa repórter Dani Mazei esteve no local. Adianta informações aí pra gente, Dani. Bom dia. Exatamente, Alex. A gente está acompanhando aqui a movimentação de policiais civis, investigadores neste local de difícil acesso na Sussuarana Velha. Bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A polícia recebeu informações de um possível cemitério clandestino aqui na Sussuarana Velha, nesta área de mata que nós estamos. Dá para ver ali embaixo corpo de bombeiros. Os bombeiros tiveram que descer a pirambeira, desceram aqui esta área íngreme de difícil acesso para poder retirar. Até agora, o trabalho ainda está sendo feito, mas até agora já foram encontradas 2 ossadas. A gente está aqui acompanhando não só a Polícia Civil, Polícia Militar aqui também marcando presença aqui no local. Os detalhes já aqui no seu Aratu 24 horas, que já está no ar. Lembra do caso, aqui ó, lembra do caso do jovem assassinado em São Gonçalo dos Campos, o Maílson Borges Lopes, de 22 anos? Pois bem, ele foi morto a tiros depois de uma discussão no bar. O suspeito se apresentou à polícia. Lara Linhares, com você, bom dia. É isso mesmo, a gente voltou a São Gonçalo dos Campos, essa aqui que era a terra de Maílson, um jovem de 22 anos de idade que foi assassinado de maneira covarde no último fim de semana. Maílson ia participar de uma cavalgada e tinha sentado no local com um amigo para comer um churrasquinho no momento em que houve uma discussão. Esse homem que confessou o crime de Emerson Pereira, ele se esbarrou numa cadeira em que Ícaro, amigo de Maílson, estava. Ele deu um murro em Ícaro, Maílson foi defender o amigo, se retirou do local aí com a ajuda de amigos que queriam evitar a confusão, mas de Emerson, que é conhecido como Tchu, voltou até o local com a arma e deu 5 tiros a queima-roupa pelas costas de Maílson. De Emerson se apresentou aqui na delegacia, evitou o flagrante, só se apresentou depois das 48 horas, confessou o crime, disse ao delegado que tinha se livrado da arma, chegou aqui com 4 advogados, mas permanece solto. A investigação aí continua, o processo continua, mas de Emerson tá solto. E justamente é o que revolta essa família, né, mãe? Solto pra quê? Pra qualquer momento tirar outra vida? Ele vai ficar solto no meio do povo, no meio da população, pra qualquer momento tirar outra vida, deixar outra mãe sofrer? Você vai ver também. Ataque violento no Rio Sena. Um pitbull atacou 2 pessoas. O SAMU foi acionado. Marcos Henrique, com você. Pois é, estamos no Rio Sena, campo do Itabuna, onde a comunidade pediu a presença da nossa equipe do Aratu 24 horas para falar sobre um ataque. 2 cachorros da raça Pitbull saiu, mas só uma saiu, que é a Pitbull, saiu durante a manhã desta quinta-feira, Alex. E sabe o que aconteceu? Atacou uma mulher. Bota na tela a imagem, porque esses 2 cachorros ficam aqui, ó. Um macho e uma fêmea. A informação que chega, segundo informações, que uma pessoa estava cuidando do local quando deixou esse portão aberto.
Já já o nosso contador de história está de volta. Essas e outras notícias em instantes no seu Aratu 24 horas. Rodou a vinheta, canta o galo na Bahia, sextou, chega mais. Muito bom dia para você que está sintonizando agora no 4.1. Obrigado pela sua audiência, obrigado por permitir que todos os dias eu e a minha equipe entre aí na sua casa. É um prazer, um abraço mais uma vez bem forte em você, tá bom? Quero mandar um alô para todo mundo que está nos acompanhando no YouTube. A gente recebe bastante mensagens de outros estados aqui do nosso Brasil, pessoal representando literalmente aí na transmissão do YouTube do nosso Aratu 24 horas. Estamos só começando o nosso noticiário, fica com a gente. Quero sua presença ao longo dessa sexta-feira, da manhã dessa sexta-feira, a Sexta-feira do Povo Galinho. É isso mesmo, vamos fazer o seguinte, Galo, vamos dar um rolê aqui pela nossa cidade. Eita, aqui é mercadoria chegando ou saindo, hein? Olha aí, a economia do nosso estado a todo vapor, literalmente. Olha que naviozão, gente, tá chegando então no nosso porto, no Porto de Salvador aqui, trazendo mercadorias. A gente não sabe precisamente de onde, mas é uma imagem muito interessante, né? A gente percebe os barcos menores aqui. Como é que é o nome mesmo, Dada, desses barquinhos? Tem um nome, né, específico? Não é o que está em cima não, Marquinhos. São reborcadores, mas tem um outro nome. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Você sabe? Pois é, esses barquinhos aí são responsáveis por levar o navio, o prático que conduz, né? É isso mesmo, olha aí, ó. Rapaz, que imagem bonita a gente está vendo aqui, ó. Chegando então pelas águas da Baía de Todos os Santos. É isso aí, é economia, geração de emprego então para o nosso povo, para a nossa gente, que está só começando uma sexta-feira. E você que é trabalhador, você sabe, né? Mais tarde tem um quê, cabeleira? A gelada, a verdinha, pode ser amarela também, né? Pois é, cabeleira já tá no clima aí, ó. Com essa imagem a gente segue agora para onde? Para a nossa previsão do tempo para essa sexta-feira, cardápio na tela. Vamos então às cidades selecionadas: Salvador, Catu, Conceição do Almeida. São as 3 cidades então selecionadas. Um abraço aos moradores, aos habitantes dessas 3 cidades aqui da nossa Bahia. Começamos pela capital. A previsão para Salvador é a seguinte: o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite é de tempo firme, com mínima de 21 graus e máxima de 29. Vamos então seguir aqui a nossa estrada para o município de Catu, na região metropolitana. A sexta-feira será com tempo ensolarado, com pequenas pancadas de chuva durante o dia e a noite. A mínima 20 graus e a máxima 27. Já em Conceição do Almeida, a previsão é de chuva passageira durante o dia e tempo nublado. A mínima 20 graus e a máxima de 25. Essa então a previsão do tempo aqui no seu Aratu 24 horas, que está só começando. Deixa eu dar um bom dia para você que está chegando agora aqui na tela do 4.1. Fica com a gente. Prestação de serviço, informação, tudo que você precisa saber então ao longo dessa sexta-feira você só encontra aqui no seu Aratu 24 horas. Põe em tela cheia. Estamos aqui então com um dos principais corredores viários aqui da nossa cidade, a Avenida Paralela. Você está vendo aí imagens. A Avenida Paralela é a porta de entrada, né, da nossa cidade. Quem chega no aeroporto, vai no sentido centro, tem que passar pela Paralela. É uma avenida muito importante. Você que inclusive vai estar começando o dia agora, vai para o trabalho, vai para a faculdade, precisa pegar o metrô. Está aí o sistema de metrô então da nossa capital. Está aí então uma estrada, uma rodovia muito importante da nossa cidade. Ei, vem cá, ó, já mandou tua mensagem aqui pra gente? Ainda não? Rapaz, eu tô dando um tempo aqui que é para ver se você manda mensagem, sugestão de pauta para o Zap que está na tela. O telefone é o 999860003. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, @TV Aratu. Dá um
um oi para o pernambucano no @AlexSilvestre TV também, tá? E você pode acompanhar ainda a nossa programação no canal do YouTube, @TV Aratu Oficial. Essas são então as nossas redes sociais. Ó, eu vou para um rápido intervalo e já você vai ver no Papo de Política com o João Tran todos os destaques, os detalhes então do mundo político aqui na Bahia. Bruno Reis e Jerônimo se reuniram, eles dois se reuniram e a gente vai trazer detalhes dessa reunião. A gente vai também trazer aqui, repercutir a questão do Mais Médicos na sua coluna de política diária de todas as manhãs. Papo de Política com o João Tran. É já, logo após um rápido intervalo. Não sai daí não, volta já. Muito bem, já estamos de volta com imagens lá de fora. Olha aí, ó, uma lanchinha navegando pelas águas tranquilas da Baía de Todos os Santos, passando bem próximo ali do Forte. A gente mostrou agora há pouco, inclusive, a imagem, né, daquele navio grandão chegando aqui no porto. E aí, só para que você entenda, ele estava sendo puxado literalmente pelos rebocadores. Os práticos são os profissionais que conduzem justamente, obviamente, os rebocadores e o navio gigantesco. Aí a gente tá vendo agora a lanchinha. Olha aí, ó, tô quase virando um marinheiro, hein? Lembrando que a viagem de lanchinha aí até o outro lado gira em torno aí de 45 minutos. A cada 30 minutos tem então a lanchinha saindo, fazendo a travessia, começa às 6h30. Então atenção você que precisa desse serviço, que vai até às 7 horas da noite, tá bom? Que seja uma viagem tranquila para a galera que está ali embarcada e para você também que vai embarcar já em uma dessas embarcações. Vem para cá. A polícia procura um cemitério clandestino no bairro da Sussuarana Velha. Inclusive, ossadas foram encontradas já. A repórter Dani Mazei tem todas as informações. A Polícia Civil e bombeiros aí começaram a realizar uma verdadeira busca. A gente percebe, inclusive, aí, ó, na imagem, os policiais entrando no meio do matagal. Dani Mazei, chega pra gente agora. Tem polícia aí, Dani? Bom dia! Exatamente, Alex. A gente está acompanhando aqui a movimentação de policiais civis, investigadores neste local de difícil acesso na Sussuarana Velha. Bom dia para você, ótimo dia a todos acompanhando o Aratu 24 horas. A polícia recebeu informações de um possível cemitério clandestino aqui na Sussuarana Velha, nesta área de mata que nós estamos. Dá para ver ali embaixo corpo de bombeiros. Os bombeiros tiveram que descer a pirambeira, desceram aqui esta área íngreme de difícil acesso para poder retirar. Até agora, né, o trabalho ainda está sendo feito, mas até agora já foram encontradas 2 ossadas. A gente está aqui acompanhando não só a Polícia Civil, Polícia Militar aqui também marcando presença aqui no local. Polícia Militar aqui também, aqui a área de biqueira, área conflagrada, policiamento reforçado aqui nesta localidade que nós estamos. E olha aí o trabalho que é para os policiais conseguirem transitar, porque aqui tem valas, aqui realmente se a pessoa pisar em falso pode cair lá embaixo. Bom dia, bom trabalho. Mais policiais chegando aqui nesta localidade. O mato está muito alto, mas mesmo assim a nossa Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros estão trabalhando incansavelmente depois que receberam esta denúncia de um cemitério clandestino. Lá embaixo já foram encontradas, a informação inicial que chega pra gente, 2 ossadas. E repare, viu, Alex, que os bombeiros estão escavando. Eles estão utilizando pás, machados, enxadas, estão utilizando vários equipamentos e ferramentas para conseguirem realmente descobrir se tem corpos e ossadas aqui enterradas nesta localidade que nós estamos. Um cemitério clandestino na Sussuarana Velha. Ou seja, Alex, é aqui que os traficantes trazem pessoas sequestradas, executam, torturam antes, né? Executam e deixam os corpos aqui jogados nesta localidade, porque sabem que aqui é uma área de difícil acesso, né? Tem poucas pessoas transitando. Aqui tem algumas casas no entorno, casas de moradores de bem, mas aqui as pessoas não costumam transitar. Mas a polícia recebeu aí informações anônimas, começou a investigar e a gente está acompanhando. Departamento de Polícia Técnica está a caminho daqui, assim como o Rabecão também está a caminho daqui. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa também está aqui no local. Vamos avançar, Rami, para a gente mostrar a quantidade de investigadores, policiais civis que estão aqui no local, assim como Polícia Militar que está aqui neste local que nós estamos. O local de mata, de difícil acesso,
E olha aí, Alex, o caminho, olha aqui, Rami. Eu tô de coturno, né? Graças a Deus, mas olha só a dificuldade que é, não dá nem pra enxergar. Aqui tem um buraco, aqui tem uma vala, um buraco, então a gente tem que ter cuidado. Aqui pode ter bicho, pode ter cobra também. Meu fone já embolou aqui, ó. Meu fone, por exemplo, já embolou aqui, mas vamos nessa, continuar o nosso trabalho aqui, Alex, e a gente vai acompanhar até o final para entender quantos corpos e ossadas estão aqui no local. Eu digo corpos e ossadas porque podem ter corpos que foram jogados aqui de forma mais recentemente, e podem ter corpos que foram jogados já há muito tempo e por isso só tem realmente as ossadas. A gente está aqui no local acompanhando, os bombeiros estão lá embaixo procurando, escavando. Assim que eles terminarem o trabalho lá embaixo, eles vão retornar aqui para esta parte de cima e a perícia vai precisar ser feita. Por isso que eu falei que o Departamento de Polícia Técnica está a caminho, assim como o Rabecão. Assim que o trabalho for finalizado lá na parte de baixo, aí sim a perícia vai começar. A gente vê que também lá embaixo, além dos bombeiros, tem mais investigadores e policiais, e aqui também nessa parte de cima. É uma parte muito íngreme, é difícil descer e também o solo está encharcado porque choveu. Agora, Alex, eu fico pensando, né, quantas famílias aí estão com pessoas desaparecidas, pessoas que eles sabem que morreram, mas não sabem onde estão os corpos. Até hoje, famílias que não conseguiram fazer uma despedida para esses parentes e podem estar angustiados. Então aqui podem estar ossadas e corpos de pessoas desaparecidas que as famílias estão procurando já há algum tempo e vão poder, né, fazer um enterro digno, fazer uma despedida digna. Assim que o trabalho for finalizado aqui neste local, neste cemitério clandestino, na Sussuarana Velha, vai ser tudo levado para o IML, Instituto Médico Legal, e aí esses corpos e ossadas vão passar por exames, vão passar aí por identificação, né, de DNA, vão colher aí o que eles puderem colher para poder conseguirem o DNA dessas vítimas, dessas pessoas que estão aqui, e aí sim os familiares podem se deslocar até o IML para poder verificar se trata ou não de algum parente desaparecido e morto. A gente segue aqui acompanhando, aqui é a área de biqueira, é aqui que os traficantes costumam ficar. A informação que chega pra gente que aqui é a área comandada pelo traficante Canário, PCC, primeiro comando da capital, que veio de São Paulo aqui para a Bahia, e esta é a informação, que os traficantes costumam ficar aqui utilizando drogas, costumam ficar aqui reunidos, armados, e também eles utilizam esse local como ponto de desova, como um cemitério clandestino na Sussuarana, que foi localizado aí graças a um trabalho de inteligência, serviço de inteligência, de investigação da nossa Polícia Civil, que está tendo também hoje aqui o apoio da Polícia Militar. E o Corpo de Bombeiros também que está no local. Alex, eu sigo aqui acompanhando tudo. Qualquer novidade eu posso voltar novamente com mais informações. Com imagens de Ramidifan Cardoso, Daniela Mazei para o Aratu 24 Horas. Obrigado, Dani. Qualquer outra informação você traz aqui pra gente no seu Aratu 24 Horas. Já já a gente volta a falar sobre esse assunto. A polícia está realizando ainda buscas nessa região de mata, porque a denúncia que foi realizada é de que aí funciona de fato um cemitério clandestino, tá? Muitos corpos podem estar enterrados aí e a polícia então está investigando justamente essa hipótese, essa denúncia. É um trabalho minucioso, é uma região de mata. Olha aí o policial passando, ó. Ele chega inclusive um momento pisar em falso ali, porque de fato é um local que tem bastante pedra, bastante matagal, não existe uma trilha, digamos assim, aberta para que os policiais e os bombeiros tenham acesso até o local, mas é uma imagem muito forte, porque a denúncia dos moradores é que os traficantes matam aí as suas vítimas e enterram literalmente em covas rasas neste local. Esse local também funcionaria, minha Bahia, como uma espécie de tribunal do crime. As vítimas são levadas para aí, obviamente vivas, né? Porque o criminoso ele não vai carregar esses corpos. Então, essas vítimas, na maioria das vezes, a polícia acredita que entram aí caminhando, são executadas, torturadas, executadas neste local e logo depois, então, esse corpo ele é enterrado. É uma região de mata que fica atrás de um condomínio em Sussuarana. Inclusive, o Corpo de Bombeiros precisou. Pô, Alex, por que a equipe do Instituto Médico Legal, a galera do Rabecão não foi fazer, então, essa remoção? Na verdade, eles foram,
Só que aí o primeiro trabalho que tem que ser realizado é pelo Corpo de Bombeiros, porque como o corpo ou os corpos estavam enterrados, os bombeiros precisam fazer essa remoção e, posteriormente, a equipe do Instituto Médico Legal fazer a retirada dos corpos dessa região aí em Sussuarana e levar para o Instituto Médico Nina Rodrigues, que fica ali na região dos Barris. E a gente segue então acompanhando, a gente está trazendo inclusive aqui imagens de pessoas, casos desaparecidos, porque a gente alerta você que é familiar de um parente que está desaparecido, que procure inclusive o Instituto Médico Legal, porque a informação que chega é que o corpo que foi localizado ainda está sem identificação. A gente tem casos emblemáticos, agora sim você vê aí, ó, as imagens dos profissionais do Rabecão carregando a concha, né, onde os corpos são conduzidos, são levados então para o Rabecão. E nesse caso aí a gente está falando de ossadas, né, porque o corpo já estava em um alto estágio de decomposição, a identificação é um pouco mais complicado, um trabalho científico vai ter que ser realizado a partir de agora. Ó, enquanto eu estou conversando com você aqui de casa, o pessoal da produção do Aratu 24 Horas acaba de me enviar uma nota onde a polícia confirma que apenas um corpo ele foi localizado, tá? Apenas um corpo ele foi então localizado atrás desse condomínio, uma região de mata. O corpo estaria em um alto estágio avançado, né, de decomposição, ainda não possui a identificação, como eu já cantei a bola aqui para você. As investigações elas seguem sendo realizadas até então descobrir a responsabilidade e os envolvidos nessa morte aí. Ao que tudo indica, né, é mais claro do que os sinais aí mostram que de fato a gente está tratando de uma morte violenta letal, um homicídio. Um homicídio, então, que a polícia aqui do estado da Bahia vai precisar investigar. Ainda de acordo com a nota, a ação contou com equipes da Delegacia de Proteção à Pessoa, a DPP, e do Grupo de Capturas. Também, ambos aí, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, viu, gente? Então, já a gente pode trazer outras informações em relação a esse caso aqui no seu Aratu 24 Horas, mas eu preciso seguir com o noticiário. Opa! Chega mais! Você que está chegando aqui na tela do 4.1, não muda de canal, fica com a gente, estamos só começando, Galinho, o nosso noticiário para que você aí de casa, ó, acorde bem, acorde com informação, prestação de serviço, fica na Aratu, fica na Manhã do Povo, vamos seguir então aqui com o nosso noticiário. Esse é o momento então da nossa coluna Papo de Política, com o comentarista João Tran, que já está aqui nos estúdios da TV Aratu. João, muito bom dia para você. A gente vai falar de uma reunião, eu vou dizer aqui, é a reunião do século, João Tran. Não é isso? Bom dia para você. Verdade, Alex. Reunião muito simbólica entre as principais lideranças aqui do nosso estado, da capital, o prefeito Bruno Reis e também o governador Jerônimo Rodrigues. Até collab no Instagram entre os dois perfis rolou. É nada. Pois é, os dois estão amigos, cheios de afetos, digamos assim. Besties. Best friends, no close friends um do outro no Instagram, porque isso é bem raro, bem atípico. A gente não viu uma reunião nesse sentido desde a pandemia, quando a Semineto, então prefeito da capital, e o governador Rui Costa se encontravam e debatiam muitas vezes o panorama inédito, né, que a pandemia uniu esses dois gestores, e agora um novo momento nesse sentido. A gente, claro, ressalta o simbolismo, a gente destaca tudo isso, mas também faz a pontuação que isso deveria ser algo corriqueiro. Eles são os dois principais gestores, não deveria ser algo atípico. A Bahia se reunir com Salvador, os dois planos caminham juntos, como eles mesmos destacaram. Né? Então deveria ser uma reunião de alinhamento, é como se fosse uma reunião geral da equipe, algo que na sua empresa, por exemplo, você que trabalha em um escritório, você que trabalha em uma empresa, faz isso constantemente. Nada mais comum do que na política a gente não jogue esses bastidores, esse palanque de lado de vez em quando, né, Alex? João Tran, porque aí o que a gente vê é o seguinte, são dois gestores que acabam governando para uma certa população, para a mesma população de baianos, né? No caso, os habitantes aqui de Salvador. A gente que tem cerca aí de mais de 2 milhões de habitantes vivendo aqui na nossa capital, né? Uma capital importante do Nordeste, que contribui, inclusive, de uma forma muito ativa para o PIB da região Nordeste. E essas reuniões deveriam, de fato, serem reuniões ali cotidianas, né? Para que assuntos como segurança pública
que a gente sempre bate aqui, ou outras pautas importantes como educação, saúde, fossem então discutidas por esses dois gestores. E aí eu não falo apenas na figura do Jerônimo e do Bruno Reis, mas qualquer prefeito, qualquer governador que ocupe então essas cadeiras precisam ter essa maturidade política para se encontrarem aí, discutirem a vida, a importância, a vida e o futuro, na verdade, da nossa população, João Tran. E vamos lembrar, inclusive, Alex, que a maioria dos baianos querem um governador que seja alheio a inclinações a Lula, ao PT, a Bolsonaro, ou seja, quem quer que ocupe as cadeiras aqui na prefeitura, lá no governo federal. Então, a população, na prática, como a gente viu por essa pesquisa que conversamos nesta semana, não quer saber de política, quer saber de resolver os problemas e pouco importa quem resolva na prática. Dentre os principais assuntos dessa reunião, a gente destaca, segundo os integrantes dessa reunião, estiveram presentes não só Bruno Reis e o governador Jerônimo Rodrigues, mas toda a equipe de secretariado de ambas as partes. Então foi uma reunião muito completa, durou mais de 7 horas e teve foco inicial na segurança pública. Em especial, o assunto que já ficou decidido foi compartilhar os dados, sejam aqueles que são procurados, dados de câmeras de monitoramento, tudo isso que tem espalhado pela Bahia como um todo, tem espalhado aqui na nossa cidade e nada mais necessário do que fazer esse compartilhamento. A gente percebe em ocasiões como o Carnaval, tantos foragidos são encontrados por causa das câmeras de segurança e nada mais importante do que ampliar esses esforços. Ainda no assunto de segurança pública, Bruno Reis também destacou que está terminando o plano de segurança pública aqui da cidade, que quer ampliar sua atuação nessa parte e que vai contar sim com o diálogo com o governador Jerônimo Rodrigues. Outros assuntos também debatidos. A gente já vinha ventilando a possibilidade dessa reunião desde o início da semana. Desde segunda-feira a gente trouxe o nosso papo de política e a gente falava, olha, a ponte Salvador-Itaparica será um dos destaques. E foi. Mobilidade foi um dos assuntos também tratados, em especial porque Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues conversaram e Jerônimo agradeceu o fato de Bruno não dificultar expedir alvará ou então dificultar conseguir qualquer espaço na cidade de Salvador para fazer essas grandes obras. Vamos, inclusive, Alex, ouvir um trechinho dessa reunião do que falou Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues. São muitos temas, por enquanto já abordamos 3 importantes temas, da segurança, da saúde e da educação. Ainda falta debater o tema da área social e os outros temas, mobilidade, transporte público, saneamento básico, problemas e temas inerentes à nossa cidade, que a gente compartilha com o governo do estado essas responsabilidades. Antes desse encontro com as nossas equipes, eu tive a oportunidade a sós de conversar com o governador, de falar para ele o que eu digo diariamente para vocês nas coletivas, de como funciona a minha cabeça, de como está meu pensamento, que sempre foi, desde a minha primeira eleição. Vocês sempre me ouviram dizer que eu teria a melhor relação institucional com o governador, com o presidente da República, que eu sempre colocaria as questões políticas partidárias, de lado, sempre iria prevalecer os interesses da cidade, que fosse melhor para a nossa população. Eu digo diariamente para vocês que para as pessoas pouco importa se quem vai resolver seus problemas é o prefeito, é o governador ou é o presidente da República. As pessoas querem soluções para os seus problemas. Disse ao governador que o meu desejo nesse segundo mandato era ter uma performance ainda melhor do que eu tive no primeiro e que para isso, para a gente conseguir esse objetivo, era fundamental que os projetos do Estado acontecessem em nossa cidade. Bom, o que é que ficou no caso da segurança pública? O prefeito está concluindo um plano municipal, ele se colocou à disposição que nós pudéssemos fazer contribuições, conhecer, ele vai fazer o trâmite legal da prefeitura, como sempre faz, e nós entraremos com a execução desse plano. Eu falei que não quero só contribuir com o conteúdo, mas também, se for o caso, em alguns momentos, contribuir com o orçamento naquilo que ajude a gente a melhorar os indicadores de segurança pública do município de Salvador.
Segurança pública foi o foco, hein? E outros assuntos também debatidos, como mobilidade, ainda educação também, que a Bahia como um todo vive uma baixa taxa de alfabetização. Função essa que é dos municípios, mas que Jerônimo Rodrigues disse que está sim empenhado em melhorar, porque uma vez que isso é da Bahia como um todo, chega no ensino fundamental, no ensino médio, que é a responsabilidade do governador, já com essa defasagem. Então são pontos sim que o governo como um todo da Bahia precisa se articular melhor, com certeza. E a gente vai, claro, esperar que outras reuniões dessas aconteçam, que o jogo político fique de lado, deixando sempre claro que o palanque não acabou. A Semineto, por exemplo, enquanto acontecer essa reunião, a Semineto publicou um vídeo criticando a saúde aqui do governo. Éden Valadares, do Partido dos Trabalhadores, também publicou um vídeo depois criticando Bruno Reis, criticando a Semineto, dizendo que essa aproximação de Bruno Reis enfraquecia a Semineto. Enfim, jogo político, que sempre acontece, mas o importante é que também ocorram essas reuniões, essas articulações em prol da cidade e em prol de todo o Estado. João Tran, a gente percebe aí, a gente todos os dias noticia aqui cobranças, tanto a um poder quanto ao outro, tanto ao poder municipal, executivo municipal, quanto ao poder estadual. E o que a gente vê aí, na verdade, é algo de maturidade de fato, né? E assim tem que ser. Eu acho que as bandeiras que cada um desses políticos levantam, nesse momento, não fazem aí tanta importância, né? A maior importância que tem que ser dada é o interesse da população, é a vida das pessoas, dos baianos, dos soteropolitanos que escolheram e que vivem aqui nessa terra. E assim tem que ser. A gente vai esperar que outras ocasiões como essa voltem a acontecer e que a gente não possa noticiar, porque, na verdade, é tão diferente o que aconteceu que acaba virando notícia, né? Isso deveria ser algo rotineiro, como a gente falou aqui, e não deveria estampar aí as páginas dos jornais, mas, de fato, chama a atenção e, por isso, então, está no seu Papo de Política. O que é notícia está no Papo de Política com o João Tran, que tem mais aí informações para a gente em relação a esse universo. Mais médicos, João Tran? O programa do governo federal Mais Médicos está chegando mais forte aqui na Bahia, com quase 50 médicos enviados pelo governo federal. Não sei se vocês acompanharam, mas a gente vem trazendo muito no Papo de Política o aumento da pressão dos Estados Unidos aqui no Brasil como um todo. E o Mais Médicos foi uma dessas pressões do presidente Donald Trump aqui para o Brasil, que cancelou os vistos, inclusive, de muitos dos médicos que estão inclusos nesse programa, o Mais Médicos, que tenta levar a saúde da família, a saúde de prevenção, principalmente para aquelas regiões do interior da Bahia, do interior do Brasil como um todo, mas citando aqui nosso estado, para as comunidades, para o interior do estado. Então, essa é a função do programa Mais Médicos. Eu conversei com o Felipe Proença, ele que é secretário do governo federal e que toca justamente este programa aqui no nosso país e trouxe os destaques sobre esse programa aqui na Bahia. Em especial, respondeu sobre essas críticas que o programa vive, seja dos Estados Unidos, Donald Trump cancelando os vistos dos médicos, seja também do grupo de oposição. Bolsonaro, quando chegou ao poder, criticou, praticamente encerrou esse programa. Agora Lula retoma ele. Perguntei por que o programa vive com tantas críticas. Vamos acompanhar também esse trechinho desse papo que eu tive com Felipe Proença, secretário do governo federal. Vou dizer que a gente tem uma dificuldade de entender o porquê dessa ação, porque hoje o programa Mais Médicos ele tem um predomínio de profissionais brasileiros. No início do programa, uma série de questionamentos sobre uma política pública que acabou se tornando o maior programa de provimento de médicos em âmbito mundial. Então, se questionava se haveria qualidade no atendimento desses médicos, de como que seria a relação dos médicos nas comunidades, e o que a gente viu foi um programa extremamente exitoso, um programa que reduziu a mortalidade infantil, um programa que reduziu a internação. O programa Mais Médicos ele começa em 2013, desde 2013 ele tem o mesmo mecanismo. Primeiro ele oferta as vagas para quem é formado no Brasil, depois ele oferta as vagas para quem é brasileiro formado em outros países. Depois ele oferta as vagas para estrangeiros. E no início do programa se precisou utilizar muito desse mecanismo de ofertar a vaga para os estrangeiros e eles trouxeram uma grande contribuição
para o programa, muitos desses resultados têm relação com essa participação. Mas desde 2015 já havia um planejamento para aumentar a participação de médicos brasileiros. A cooperação com a OPAS e com Cuba, ela não é mais vigente desde 2018, então, e o programa tem tido essa grande procura de médicos brasileiros, então a gente ficou sem entender de por que esse tipo de atitude por parte do governo americano, inclusive com algumas ações que nos parecem injustificadas, com relação, por exemplo, a atingir vistos de familiares. Então, é uma pena esse tipo de ação, mas isso não afetou em nada o trabalho do programa Mais Médicos e o quanto Mais Médicos segue sendo um programa exitoso. Na verdade, está difícil entender a cabeça do Trump. Ou não, né, João Trump? É mais um ataque, né, que ele faz para o nosso país e afetando também um programa importante nosso, Mais Médicos, que tem essa relação, trouxe muitos médicos cubanos, teve uma crítica nesse sentido, um desconhecimento, de fato, mas não foi isso. Muitos cubanos, inclusive, trabalham e são elogiados pelos próprios, aqueles que vão para o centro de saúde. Tem cubano em Itaparica, conversei recentemente com uma moradora de Itaparica, ela falou, o médico cubano é quem dá atenção mesmo pra gente. Então é um programa que é muito exitoso e que bom que ele ganha reforço. Uma pena ter essas críticas do governo dos Estados Unidos, que é mais uma tentativa de interferência à nossa soberania, mas claro, a gente acompanha tudo isso e muito mais aqui, entrevista exclusiva para o nosso Papo de Política, nosso Aratu 24 Horas. Papo de Política com o João Tran. Rapaz, você sabe que Zefinha, quando você entra aqui, fica doidinha, né? Zefinha diz que... Galinho. Zefinha diz que João é como se fosse o netinho dela. O Alex Silvestre. Eu gosto tanto daquele Joãozinho, daquele menino. João, suas redes sociais, caso Zefinha queira conversar com você, como é que faz? É isso aí. Vocês podem entrar no www.aratuon.com.br, acompanhar tudo isso da política e muito mais. E também nas minhas redes sociais, @Argumentum, trocar uma bola comigo e agora é curtir o final de semana, né, Alex? Sextou. Cabeleira, música de suspense. Atenção você que está acompanhando o Aratu 24 Horas. Lá vai. Ontem você viu que João Tran deu um show no Café com Silvestre. Atenção você. Você que está chegando na tela do 4.1. Qual que será? Sexta-feira tem que ser essa foi escolhida nível, a dedo, viu? Foi pela chefe. Já vou servir mais um gole de café aqui, João Tran. Atenção, minha Bahia. Atenção. Se inspire aí, viu? Presta atenção. Não importa quantas vezes você aí, quantas vezes você caia, desde que você se levante com estilo e ainda mais forte. Ei, foi boa. Não foi igual ao João, mas foi boa. Palmas aí. Ganhou palmas hoje, hein? Um brinde, João Tran. Tô ficando bom. Pois é. Ó, um gole aqui. João Tran, obrigado. Quer mandar um abraço pra alguém? Final de semana chegando? Final de semana chegando, vou mandar um abraço pros meus pais, que sempre acompanham a gente. E também pra nossa Kátia Maciel, que acompanha a gente, posta a gente. E convido vocês também a postarem o nosso cafezinho aqui também. Obrigado, João Tran. Vamos para um recado agora. Muito dinheiro e ótimas sugestões de uso de prêmio é só no Bahia da Sorte. Confira! Já pensou ganhar 250 mil de uma vez? Então adquira o Bahia da Sorte desta semana e concorra a 250 mil reais no quarto prêmio. E com esse dinheiro você pode adquirir essas duas lindas máquinas, um Corolla Cross e um HB20S de uma vez. Já pensou esse SUV na garagem? E que tal esse sedã? E ainda tem mais, 10 mil no primeiro, 10 mil no segundo, 10 mil no terceiro prêmio e 10 giros da sorte de R$1.000. Adquira seu título no ponto de revenda ou clicando no link da bio, @Bahia da Sorte, custa pouco sonhar. Pois é, aponte sua câmera para o QR Code ou siga @Bahia da Sorte no Instagram e clique no link da bio para concorrer a 250 mil reais só no quarto prêmio. Como sugestão de uso do prêmio, um Corolla Cross mais um HB20S. Ainda tem mais 10 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio e 10 giros da sorte de R$1.000. Você também pode comprar no ponto de revenda, site ou aplicativo. Bahia da Sorte, custa pouco sonhar.
Boa notícia. Menina de 10 anos que tinha desaparecido. Após sair de casa, isso na cidade de Camaçari, na região metropolitana aqui de Salvador, ela foi encontrada com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia. Segundo a mãe da criança, identificada como Maria Eduarda, ela saiu de casa em direção à residência do pai, mas não conseguiu entrar e acabou indo para a casa do tio. Como ele estava em um velório em outro distrito, não sabia que a criança havia entrado no imóvel. A informação só foi confirmada após análise das câmeras de monitoramento. Após o reencontro, Maria Eduarda e sua mãe fizeram uma videochamada com a polícia, que fez então um resgate, com toda a equipe aí de policiais que fez esse resgate. Felizmente, um final feliz. Ponto para a Polícia Militar, que atuou aí de forma rápida. Você inclusive está acompanhando aí as imagens que foram analisadas então pelos nossos policiais. Olha aí, coisa bacana, não, gente? Ei, vem pra cá. Chegou a hora agora de um momento que você de casa já conhece muito bem aqui nas nossas manhãs. É o momento Linha de Frente com Pablo Reis, que vai trazer mais uma entrevista muito importante, dessa vez com o comandante, que vai trazer aí uma entrevista com o comandante, com um dos comandantes. Como é que é? Uma entrevista bacana. Vamos fazer o seguinte, deixar a conversa fiada, roda a entrevista aí com o Pablo Reis. Tem um tema que a Bahia é muito próspera, o tema do agronegócio. Só para você ter uma ideia, de 4 empregos gerados no estado, 1 está vinculado às atividades do campo, principalmente. E para falar sobre isso, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado da Bahia, FAEB-Senar, está conosco. Humberto Miranda, seja bem-vindo aqui no Linha de Frente. Muito bom estar aqui com vocês. A gente fica feliz de estar tendo esse espaço aqui para poder falar desse setor que dá certo, que gera emprego, que gera renda, coloca alimento na mesa de todos os baianos e brasileiros. E é uma satisfação estar aqui. Estou à sua disposição. As pessoas geralmente conversam comigo, Pablo, por que você fica falando tão bem do agronegócio? Aí eu cito alguns itens, alguns indicadores. Um deles é esse, 25%, talvez um pouco mais, dos empregos gerados no estado vem do campo, vem das atividades agrícolas e pecuárias. É esse mesmo dado, Humberto? Bom, primeiro dizer que nós somos 25% dos empregos, nós somos 23% do PIB, ou seja, de toda a economia do nosso estado, quase que 1/4 sai do setor agropecuário. Nós somos responsáveis por 56% de tudo que a Bahia exporta. E olha que a Bahia é um estado importante do ponto de vista de exportação, porque nós temos polo petroquímico, etc. E o setor agropecuário consegue ser mais da metade de toda a exportação. E lembrar que exportação traz recursos para movimentar a nossa economia. Então é um setor pujante. Hoje o setor agropecuário é um setor moderno, que usa tecnologia, que gera emprego no campo, não apenas mais para o agrônomo, para o técnico agrícola. Hoje no campo nós precisamos de bons comunicadores, nós precisamos de programadores de sistema, nós precisamos de gente de mercado internacional, nós precisamos de gente de RH. Então o setor agropecuário, além de dar essa contribuição de produzir alimentos, colocar alimento na mesa de todos os baianos, brasileiros, tudo que a gente consome de alguma forma tem um produtor rural ali atrás, produzindo, gerando lá no campo. Lembrar que as roupas que a gente veste, o sapato que a gente está aqui e tantos outros componentes que são usados em máquinas e automóveis vêm do campo. Dizer também que é super importante a gente falar hoje que a questão da sustentabilidade é um tema transversal a toda a sociedade. Aí eu quero trazer uma frase que você usou num evento lá com comunicadores, lá na sede da FAEB, aqui no comércio da capital. Você falou assim, olha, eu fico muito tranquilo, foi a frase que você usou, em dizer que quem mais preserva o meio ambiente no Brasil é o produtor rural. Tem estatísticas sobre isso? Tem muitas estatísticas. Eu reafirmo aqui na nossa Aratu dizendo que quem mais preserva o meio ambiente nesse país chama-se produtor rural brasileiro. E os números são fáceis. A matemática é uma ciência exata, dá para a gente entender rapidamente. Por exemplo, hoje nós temos mais de 60% das matas nativas preservadas. Dentro das propriedades. Hoje, para não falar da Amazônia, que o índice é maior, mas
na nossa Bahia, você compra uma propriedade de 1.000 hectares e você tem que preservar 20%, com toda a vegetação nativa e cuidar. Aí eu faço um comparativo. É como você comprar um apartamento que tem 5 quartos e dizer, você vai ter que manter fechado, zelado, cuidado, para nada de mal acontecer a ele. Ou abrir uma empresa e você dizer que 20% daquela empresa você vai ter que deixar fechado para não poluir, para guardar. É isso que o produtor baiano faz. Ele tem, ainda, além de produzir, gerar alimentos, gerar emprego, ele ainda mantém 20% da sua propriedade. Isso está na legislação, é isso? Está na legislação. Nós temos um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo. Por isso eu digo que nessas COPs o Brasil precisa ir para ser protagonista, contar o que o produtor brasileiro, baiano faz e mostrar ao mundo que ninguém faz melhor que nós. Ninguém no mundo. É só você olhar os índices que tem, por exemplo, na Europa, onde nós temos muitos críticos à questão da sustentabilidade do meio ambiente brasileiro, compara os índices de cobertura em qualquer país da Europa com o índice brasileiro. É absurdamente maior. As nascentes, os rios, quem viaja à Europa, você passa nos rios da Europa, não tem sequer uma árvore na margem de um rio. Aqui na Bahia, no Brasil, a maioria dos nossos rios tem vegetação nativa nas margens do rio. Então nós damos um show, na verdade, de produção com sustentabilidade. Recentemente, aí foi bom você mencionar o termo legislação ambiental, recentemente foi aprovado no Congresso mudanças na legislação ambiental. Elas favorecem os produtores, elas prejudicam os produtores, elas prejudicam a sociedade? Qual a sua avaliação? Eu acho que ela nem prejudica nem favorece, ela dá agilidade aos processos. Os processos ambientais hoje eles são extremamente burocráticos e eles atrasam o desenvolvimento do país, eles atrasam a geração de emprego, a geração de renda. Hoje você vai construir uma estrada que vai beneficiar milhares e milhares de pessoas, resolver um problema de logística, mas às vezes uma questão ambiental por onde essa estrada vai passar demora anos para ser estudado. Então o que a legislação vem é da praticidade, da agilidade na interpretação do que é certo e do que é errado. O que é errado naturalmente vai continuar sendo impossível de ser feito. Ou seja, se um produtor pede para desmatar uma área onde tem uma nascente ou para fazer uma supressão de vegetação numa área onde compromete o meio ambiente, naturalmente o sistema vai negar. Se for o contrário, se for uma área passível de supressão, passível de ser explorada economicamente, o sistema também com agilidade vai responder. Então, eu diria que o que está havendo nesse processo, que está sendo um pouco politizado e um pouco questionado, ele nem melhora nem piora nada para ninguém, nem toma direitos da sociedade do ponto de vista da sustentabilidade, nem dá direitos aos produtores de fazer nada equivocado, até porque tem uma lei maior que é o Código Ambiental que você não pode passar dele. O que está havendo é um processo de agilidade, desburocratização do processo ambiental. O que eu percebo, toda vez que eu conheço um pouco mais do agronegócio, eu percebo um investimento muito grande em pesquisa, em desenvolvimento, em tecnologia, principalmente liderado pela Embrapa, que tem um legado importantíssimo aqui no Brasil e no mundo. No entanto, o homem do campo é representado no imaginário popular como aquele personagem de chapelão, às vezes com roupa rasgada, falando um idioma que não é o mais normativo, o mais culto possível. O Chico Bento, isso. O Jeca Tatu. O Jeca Tatu. Por que isso acontece, Humberto? Eu acho que isso, eu sou um pouco crítico do modelo educacional brasileiro, né? Eu acho que o modelo educacional brasileiro, ele criou alguns estereótipos. E dentre um deles é esse do Chico Bento, de que o cara da roça, e olha que quem está falando é um menino do interior, que nasceu em cidade pequena e que veio estudar em Salvador e sofreu um pouco essa questão de vir do interior, de vir da cidade pequena, estudar na capital. A gente meio que tinha uma barreira, é da roça, é do interior, fala errado, olha o sotaque. Então foi coisas que na própria educação internalizou isso. E aí vou lhe citar mais alguns fatores. Por exemplo, a educação brasileira, quando trata do semiárido brasileiro, do Nordeste brasileiro, você vai ver nos livros de história, você chega lá, pega, é uma casa de taipa, é um tanque seco, é uma criança maltrapilha, é uma caveira de um boi numa ponta de uma estaca, de uma cerca, ou seja, mostrando que aqui é um lugar miserável, que é um lugar difícil. Isso é um ledo engano.
Nós estamos numa das regiões mais belas do Brasil e mais produtivas do mundo. As regiões semiáridas do mundo são as regiões hoje que têm as maiores capacidades de produzir alimentos. E aí vou dar um exemplo da Bahia. Vou dar um exemplo mais recente agora da citricultura, por exemplo. A gente consegue fazer aqui no nosso Nordeste brasileiro 3 safras, por exemplo, de limão Tahiti, enquanto São Paulo, enquanto os grandes centros ou em climas temperados só consegue fazer uma. Ou seja, a gente consegue produzir mais por um fator que nós temos aqui, que é nosso e ninguém toma. Luz solar o ano inteiro, temperatura estável, que a planta faz fotossíntese todos os dias, o que não acontece em outras regiões. Então, nós estamos numa das regiões mais produtivas do Brasil e do mundo, que são as regiões semiáridas, mas nós fomos criados e educados para entender que nós precisamos morar num lugar que a gente precisa de carro-pipa, que a gente precisa de cesta básica, que a gente precisa morrer se queixando da seca, que é um fenômeno natural e que usa-se um tema, só para concluir, combate à seca. Seca não se combate, seca se convive com a seca. Você se adequa à ambientação climática, você consiga produzir, extraindo o que de melhor há, que, como eu disse, é o sol, a luz, a temperatura estável. Então, são alguns estereótipos que, infelizmente, a gente aprendeu muitas dessas coisas na escola. Você, Humberto Miranda, o presidente da FAIB, está aqui conosco. Você citou a saída de uma cidade do interior para vir para a capital. Também foi um movimento que eu tive que fazer, saindo de Alagoinhas, você, se eu não me engano, Miguel Calmon. E muita gente fez esse êxodo, saiu da zona rural para a zona urbana, o que, para vários especialistas, superlotou as metrópoles, deu um adensamento populacional muito grande. Vai haver um momento do caminho inverso na sua avaliação? Eu acho que sou um dos poucos brasileiros que estou fazendo essa previsibilidade dessa migração, Pablo, no sentido contrário. E eu não estou dizendo isso aleatoriamente, eu estou baseado em alguns fatores. O primeiro é o que você falou, que o que fez a revolução no setor agropecuário foi ciência, tecnologia e inovação. E cada dia mais o setor ele tem usado ciência, tecnologia e inovação para gerar um emprego no campo, para gerar oportunidade das pessoas. E hoje nós temos alguns fatores que levam a gente a morar no interior e ter as mesmas oportunidades que as pessoas que estão na capital ou que estão nos grandes centros. A conectividade, por exemplo. A conectividade hoje é um meio de inclusão social, econômica, de oportunidade na vida das pessoas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode ir morar no interior e, às vezes, trabalhar home office para uma empresa de um outro país ou de um outro estado brasileiro ou daqui. E tem acontecido muito isso no interior. Uma outra questão é que o setor agropecuário, com seu crescimento, com seu desenvolvimento, que nós passamos de ser importador de alimentos no início dos anos 80 para ser exportador de alimentos. O Brasil exporta alimentos hoje para mais de 190 países. O Brasil coloca alimento hoje praticamente na mesa de 1 bilhão de pessoas no mundo. Olha os números que eu estou falando para você. Um outro fator para as pessoas que nos ouvem aqui na nossa Aratu, que foi uma contribuição enorme que o setor deu à sociedade, principalmente aqueles que mais precisam, que são as famílias de baixa renda. Se você olhar os números do início dos anos 90, que o salário variava em torno de R$ 58, o homem ou a mulher que ganhava um salário mínimo, ele gastava 90% do salário mínimo para fazer a cesta básica. Hoje, em 2025, que o salário é 1.518, o trabalhador que recebe um salário mínimo gasta apenas 42%, 43% para menos fazer. Da metade. Mas será que vão dizer que é porque o salário aumentou muito mais do que a inflação? É só você pegar o crescimento do salário mínimo e você ver a acessibilidade de alimentos e a diversidade de alimentos que você tem hoje. Aí pessoas, os críticos do agro vão dizer, mas o Brasil alimenta o mundo, mas tem gente passando fome ainda no Brasil. É culpa do produtor isso? Essa que é uma ótima reflexão. Nós produzimos alimentos, exportamos alimentos, temos um dos alimentos mais baratos do mundo que a gente consegue colocar nos mercados internacionais com super competitividade e acessar todos os mercados. E o povo brasileiro, infelizmente, a gente ainda vê irmãos nossos com dificuldade de colocar o pão na mesa. A culpa é de quê? De políticas públicas. Políticas públicas. Eu queria falar sobre isso e talvez a pessoa mais adequada seja Humberto, porque ele transita nos dois lados, na iniciativa privada, é produtor, é representante de uma classe, mas também já foi prefeito. Os políticos, as autoridades, o poder público ajuda ou atrapalha o trabalho de vocês?
Na verdade, se não atrapalhasse, ajudava muito. Quando não atrapalha, já está ajudando. Se não atrapalhasse, ajudava muito. Porque, na verdade, infelizmente, a gente ainda tem, e aí eu vou falar da Bahia, né? A gente ainda tem problemas gravíssimos, por exemplo, de segurança jurídica. Problema grave que todo produtor rural, e às vezes não só o grande, o pequeno produtor enfrenta também esses problemas da insegurança, não apenas da sua vida, que já é uma tônica que, infelizmente, está muito ruim no nosso estado. A questão da segurança da vida das pessoas já é difícil, Pablo, você arrumar uma pessoa para morar na sua fazenda. O cara até se dispõe a ir trabalhar, mas diz, final do dia eu tenho que voltar para dormir no povoado, porque eu tenho medo de dormir na fazenda sozinho com minha família, minha mulher e meus filhos. O cara não tem segurança para isso. Aí vem a segurança da vida das pessoas e vem a segurança também formal, documental. Então esse é um problema gravíssimo que, infelizmente, que tem que resolver o Estado brasileiro, a questão da violência e da insegurança que está no país como um todo e no nosso Estado em especial. A outra questão é a questão de infraestrutura. Nós estamos no século XXI, ainda tem pessoas no nosso semiárido, e aí de novo me reputa aos pequenos produtores do semiárido, não é os grandes empresários da região oeste ou do extremo sul não, que ainda deixam de produzir porque não tem energia elétrica suficiente. A energia elétrica que eles têm é aquela energia do programa Luz para Todos, onde você só tem capacidade... 4 lâmpadas. Acendeu 4 lâmpadas, ligou a geladeira, acabou. Você não tem como gerar um motor com um CV para molhar a irrigação do tamanho dessa sala que nós estamos aqui conversando. Então, isso é política pública, né? A conectividade que a gente falou há pouco, que é um meio de você incluir as famílias do campo. Você chega hoje, quando você sai 1 metro da cidade, você não tem mais conectividade. Conectividade é um direito, tem que chegar a todos os baianos, a todos os brasileiros, para que todo mundo possa ter acesso a isso. E o aspecto que eu mais bato, que é a questão do conhecimento, é a educação. Esse é uma coisa que nos atrapalha. Como a educação atrapalha o setor rural? Porque antigamente, Pablo, eu vou citar um outro ditado de quem é do interior. Os pais diziam, estude porque senão vou lhe trazer para a roça. Ou seja, era como se fosse um castigo para quem não estudava vir para a roça. Hoje é exatamente o contrário. Os pais da roça têm que dizer, vá meu filho para Salvador, vá para os grandes centros estudar, ou vá para a universidade estudar, para você se capacitar e volte para o campo, porque o campo hoje é lugar de conhecimento, de ciência, de tecnologia. Então são esses fatores que ajudam a gente a transformar para melhor o setor e a sociedade, mas infelizmente ainda são desafios que a gente precisa superar. Obrigado para você e bom trabalho. Obrigado a todos que acompanharam e até o próximo encontro. Obrigado, Pablo Reis. Isso, de segunda a sábado. Pablo Reis, inclusive, tem um Aratu Notícias, viu? Sempre de 7h15 da noite. Você pode, então, acompanhar aí o resumo do dia, segunda a sábado, aqui no 4.1. Recado. Tudo começa aqui, na jazida própria, com argila especial e de tonalidade única. O laboratório tem um controle rígido de qualidade, top of mind e o melhor, sustentável, com selo verde. A produção não para. A Simonassi entende que fazer a diferença para os seus clientes e colaboradores é prioridade. O final de tudo é aqui, com os distribuidores, os lojistas, cada produto com a sua peculiaridade. Simonassi Nordeste, qualidade acima de tudo. Você lembra do caso do jovem assassinado em São Gonçalo dos Campos? Lembra disso? O Maílson Borges Lopes, de 22 anos, foi morto a tiros depois de uma discussão no bar. O suspeito, gente, ele se apresentou à polícia e Lara Linhares atualiza esse caso pra gente. É isso mesmo, a gente voltou a São Gonçalo dos Campos, essa aqui que era a terra de Maílson, um jovem de 22 anos de idade que foi assassinado de maneira covarde no último fim de semana. Maílson ia participar de uma cavalgada e tinha sentado no local com um amigo para comer um churrasquinho no momento em que houve uma discussão. Esse homem que confessou o crime de Emerson Pereira, ele se esbarrou numa cadeira em que Ícaro, amigo de Maílson, estava. Ele deu um murro em Ícaro, Maílson foi defender o amigo
se retirou do local aí com a ajuda de amigos que queriam evitar a confusão, mas de Emerson, que é conhecido como Tchu, voltou até o local com a arma e deu 5 tiros a queima-roupa pelas costas de Maílson. De Emerson se apresentou aqui na delegacia, evitou o flagrante, só se apresentou depois das 48 horas, confessou o crime, disse ao delegado que tinha se livrado da arma, chegou aqui com 4 advogados, mas permanece solto. A investigação aí continua, o processo continua, mas de Emerson tá solto. E justamente é o que revolta essa família, né, mãe? Solto pra quê? Pra qualquer momento tirar outra vida. Ele vai ficar solto no meio do povo, no meio da população, pra qualquer momento tirar outra vida, deixar outra mãe sofrer. Como várias já sofreram por causa dele. Inclusive tem relato dele com mulher que ele bateu, que ficou com medo de vir. A dor que a senhora está sentindo, a gente sabe que não tem como ser reparada pela perda de seu filho, mas seu coração vai ficar um pouquinho mais descansado no momento em que souber que esse assassino está preso. Tá preso. Meu coração vai descansar quando esse assassino estiver preso. Que eu souber que esse assassino está no presídio, porque lugar de assassino é no presídio. Justiça pelo meu filho! Eu quero justiça pelo meu filho! Eu quero justiça! Eu quero justiça! Que eu sei que isso não vai resolver a vida, não vai trazer a vida do meu filho de volta. Mas só de ver ele preso, pra mim, vai ser um alívio. Muita gente aqui com cartazes na mão. Justiça pelo meu filho, é o que diz a mãe, dona Ivanete. Justiça por Maílson, queremos justiça. Não vamos nos calar eternamente em nossos corações. Justiça por Maílson, familiares e amigos, todos segurando os cartazes. Tem muita gente aqui querendo falar, pedindo por justiça, né? Justiça, porque a senhora conhece prima dele. Meu primo nunca fez nada com ninguém. Para isso acontecer isso, tem que ter justiça. Tem que ter justiça. Não pode ficar como está. Juca, vou te pedir, Juca, não deixe cair no esquecimento. E outra coisa, ele pode ter 1000 advogados, mas o advogado maior, o juiz maior é Deus. O martelo que vai bater vai ser o de Deus. Não vai ser do homem, não, é o de Deus. E ele vai pagar pelo que ele fez com o Maílson. O Maílson é uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa. Um jovem querido, tinha 22 anos, ia fazer 23 anos, estava feliz da vida, né, pai? Porque tinha acabado de tirar a carteira de habilitação. Marivaldo é o pai de Maílson, está aqui também emocionado, lembrando de tudo que aconteceu e querendo justiça, né, Marivaldo? Acabado de pegar a sua habilitação, estava feliz, cara. O objetivo dele era pegar a motozinha dele agora e cuidar dos animalzinhos dele, que ele gostava de ir para a cavalgada dele. Eu não ia pedir, né? E no sábado à noite, quando eu chego, que eu estou em casa, eu recebo a notícia, encontro meu filho assim, gente. Meu filho assim. 5 disparos de arma de fogo, né? Um menino bom, um menino de luz. Eu quero que a pessoa chegue aqui e diga que Maílson é um menino ruim. Não tem ninguém para falar isso aqui de Maílson. Não é porque Maílson está morto, não. É porque Maílson era um menino de luz. Maílson não tinha tempo ruim para ninguém. Nesse tempo aqui, que a gente voltou a São Gonçalo dos Campos, as pessoas passam por aqui gritando, pedindo por justiça. A gente viu que a cidade inteira ficou abalada com esse crime de Emerson Pinheiro. Tem um histórico aí de agressões. Ele que já foi candidato a vereador. É um homem influente aqui em São Gonçalo dos Campos, mas como todos esses familiares que falaram e amigos de Maílson pedem, eles querem é justiça. Ele se entregou à polícia, compareceu com 4 advogados, admitiu o crime, disse que tinha se livrado da arma, agindo em legítima defesa. Não é o que contam as testemunhas e agora todos pedem por justiça. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu, 24 horas. Obrigado, Lara. Obrigado, Robson. A gente vai continuar, então, acompanhando esse caso. A família está pedindo justiça aí. A gente percebe, inclusive, na fala da mãe, a dor desse luto que ela está vivenciando a partir de agora. Um homem foi preso em flagrante com 20 canetas emagrecedoras no aeroporto de Salvador. O suspeito saiu de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, com destino à capital baiana. O material estava escondido, gente, na bagagem, anexados às embalagens de perfumes. O suspeito e as canetas foram encaminhados para a sede da Deltur, Delegacia de Proteção ao Turista. A gente já mostrou diversos casos parecidos aqui. Essas canetinhas que foram desenvolvidas aí para tratar de
de diabetes tipo 2 viraram alvo de grupos criminosos depois que elas passaram a ser aí usadas para tratamento de emagrecimento. E a gente reforça mais uma vez aqui sobre a importância de não se automedicar, né? É importante que você procure um médico e faça o uso de qualquer medicamento somente com a prescrição de um médico, de um profissional. Inclusive, já há casos aqui de mortes no Brasil em relação a esse tipo de medicamento aí usado sem a orientação de um médico. Deixa eu seguir aqui, ó. Um pedreiro, ele foi tirado da própria casa e executado em praça pública na madrugada em Simões Filho. Isso aqui na região metropolitana de Salvador. Segundo familiares, Fabinho era trabalhador e não tinha envolvimento com a criminalidade. Diego Macedo tem mais informações pra gente. Bom dia, Diego. Pois é, Alex, a informação é que Fabinho, ele era vendedor ambulante aqui na Praça da Bandeira, que fica bem no centro do município de Simões Filho. E ele teria tentado separar uma briga de casal. A polícia ainda não sabe dizer se era um casal que estava passando aqui pela praça, se seriam moradores em situação de rua. O que se sabe é que Fabinho, ele teria tentado separar essa briga de casal. O homem não gostou, saiu aqui da praça e voltou com mais 2 homens. E acabaram tirando a vida de Fabinho a pauladas e pedradas. Fabinho, isso tudo aconteceu aqui, olha só, nessa praça aqui da Bandeira mesmo. Só que depois do ocorrido, Fabinho, ele saiu cambaleando e ele acabou caindo bem ao lado dessa passarela que passa por cima aqui da linha de trem. Caiu ali e morreu no local. A gente ainda não tem a identidade desses 3 homens, mas o que pode ajudar nessa identificação, olha só, tem uma câmera de segurança aqui, olha só, a câmera da Secretaria de Segurança Pública. Tem uma câmera ali que pode ajudar nas investigações, tentar identificar esses 3 homens, tentar identificar também essa mulher, para a gente saber se era um casal que estava passando por aqui discutindo, se era um casal em situação de rua. A gente ainda não tem essa informação. A única informação passada pela polícia é que Fabinho teria tentado separar essa briga de casal, acabou se envolvendo nessa situação aí, chegaram 3 homens, tiraram a vida dele a pauladas e pedradas. A polícia militar recebeu uma ligação dizendo que houve tiros aqui na praça, mas quando chegou, constatou que Fabinho tinha morrido apenas a pauladas e pedradas. Perícia já foi feita. Conversei também com a Polícia Civil. A família já fez o boletim e também já reconheceu o corpo do Fabinho. Com imagens de Denilson Mota, Diego Macedo para o Aratu 24 horas. Obrigado, Diego, pelas informações. A Delegacia Territorial de Simões Filho continua, então, segue aí investigando esse caso. Qualquer detalhes a gente traz aqui a qualquer momento no seu Aratu 24 horas e também ao longo da nossa programação. Lembrando que logo mais 11 horas tem a Lujuca com Marcelo Castro. Ataque violento no Rio Sena. Um pitbull atacou 2 pessoas. O SAMU foi acionado. Marcos Henrique tem informações pra gente agora na tela do Povo. Bom dia, Marquinhos. Pois é, estamos no Rio Sena, campo do Itabuna, onde a comunidade pediu a presença da nossa equipe do Aratu 24 horas para falar sobre um ataque. 2 cachorros da raça Pitbull saiu, mas só uma saiu, que é a Pitbull, saiu durante a manhã desta quinta-feira, Alex. E sabe o que aconteceu? Atacou uma mulher. Bota na tela a imagem, porque esses 2 cachorros ficam aqui, ó. Um macho e uma fêmea. A informação que chega, segundo informações, que uma pessoa estava cuidando do local quando deixou esse portão aberto. Esse portão aberto deu brecha para a Pitbull sair. Uma moradora estava passando, foi atacada e infelizmente está hoje na UPA de Piripiri. Enquanto isso, vamos acompanhar o relato da população pedindo principalmente socorro, porque não dá para ficar desse jeito. 2 cachorros da raça Pitbull soltos quando abrem um portão e vem atacando os moradores que passam por aqui. Enquanto isso, acompanhe agora o relato dos moradores. Um amigo seu já foi mordido? Ah, foi mordido já, e às vezes até aqui jogando bola aqui mesmo aqui, se solta aí, correndo atrás da gente aqui, aí tem que subir na tela aqui, às vezes até em cima do negócio do parquinho aqui também, ó. Aí falta de responsabilidade da poxa disso daí, pô, que
toda vez que vem, ainda como vai falar, ainda acha ruim. Ainda vem achar ruim ainda. E aí, meu coroa, me diga aí, preocupado com esse cachorro aí, né? É, que não pode, se ficar qualquer cachorro lá embaixo, ele mata qualquer criança, tartaruga, sindicana, que tá falando. Tartaruga, seu tartaruga, me diga uma coisa, a responsabilidade é de quem aí? É do dono? Toma conta. E do dono também, né? O dono, mas o dono não fica aí. Cadê o dono? Pode ir lá. Você conhece? Conheço. Você já foi mordido? Não, ainda não. Eu também não vou mentir. No dia que eu ia ser mordido, ele pegou minha cachorra. Pois é, você acompanha agora o relato dos moradores falando da preocupação. A responsabilidade não é do cachorro, porque é um animal, é do dono, do tutor. E com isso a comunidade só quer que deixe ele preso com segurança e quando for realizar essa limpeza, os tutores, quem toma conta, tem a responsabilidade. Porque se pega uma criança, meu amigo, pode matar. Já pegou? Pois é, e os moradores estão passando falando que já pegou uma criança que passava por aqui. A C. Ferreira pode mostrar as crianças que estão saindo da escola para poder ir para casa ou indo para a escola e fica a preocupação e questionamento. A responsabilidade é do tutor? É do tutor. Mas a comunidade não está culpando o animal. Está dizendo o seguinte, precisa ter responsabilidade com o cuidado com os animais, principalmente nesse momento. Com a palavra, o dono desse espaço, aqui no Rio Sena, aqui em frente ao campo do Itabuna, campo do loteamento, como do lote, como a própria comunidade vem falando, e a nossa equipe está aqui, deixando aquele simples recado. Cuidado, a responsabilidade com o animal e principalmente com a população. Grande Marquinhos, nosso filósofo. Marquinhos, setembro está chegando. Eu posso largar o doce aqui, Dadá? Posso dizer? Não, posso não, né? Eu só digo uma coisa, Marquinhos é o cara. Ó, um jovem de 28 anos sofreu uma tentativa de estupro, gente. Isso dentro da própria casa, no bairro do Barbalho, viu? Segundo familiares, o agressor teria invadido o imóvel pelos fundos, indicando que pode ser aí alguém da vizinhança. Veja na reportagem de Diego Macedo. Olha, nós estamos na rua São José de Cima, no bairro Barbalho, onde aconteceu uma tentativa de estupro. E nós estamos na casa da vítima. A informação passada por familiares é a seguinte, de que o suspeito, ele teria descido por essas escadas aqui. Lá em cima está acontecendo a obra. Em uma parte lá de cima, esse suspeito teve acesso a essa casa, desceu as escadas aqui, possivelmente pulou essa grade, porque na hora essa grade aqui, esse portãozinho aqui estava fechado, ele pulou por aqui e acabou tendo acesso ao quarto da Esté. A porta aqui estava entreaberta, então ele teve acesso aqui e acabou encontrando a Esté deitada aqui na cama dela. Esté, me conta uma coisa, quando você estava aqui deitada, ele mexeu com você, o que foi que ele fez com você? Quando eu estava aqui deitada, estava dormindo mesmo, eu não ouvi nada, não ouvi nenhum barulho, nada. Só que eu estava sonhando que tinha uma pessoa estranha me olhando. E aí eu fui acordando. E nessa que eu fui acordando, eu vi uma pessoa. Mas até então eu achei que eu estava sonhando, né? Depois que eu tomei um susto, que eu levantei, eu olhei para ele, ele me olhou. Aí eu fiquei olhando para ver se eu reconhecia, né? Daqui a pouco, quando eu vi que não era uma pessoa conhecida, eu falei, quem é você? Aí ele me atacou aqui no pescoço. E ele estava como? Você não conseguiu ver o rosto dele? Ele estava com... Não vi porque ele estava com isso aqui, uma camisa, né, preta. Aí eu até lembro, assim, da roupa dele, estava com a roupa tipo V, assim, meio cinza. E tava possivelmente escondendo tatuagem. Exato, eu deduzi isso. E uma camisa por cima, preta, assim, com um desenho aqui na frente. E aí, quando ele chegou no seu pescoço, dá até para ver um pouco a marca aqui do seu pescoço. Olha só como é que tá o pescoço dela, muito manchado, marcado mesmo. Tava até pior, né? Mas já me deu uma melhorada. E aí, quando ele me enforcou, minhas costas bateu ali atrás da cama. E aí eu fiquei numa posição que eu fiquei brigando com ele, chutando. Eu chutei o rosto dele para ele poder folgar a mão dele de mim, né? Uhum. E aí eu entrei nessa briga com ele tentando me enforcar, e aí teve uma hora que o lençol embolou no meu pé. Ele foi e mordeu meu dedo, que tá machucado até agora, meu dedão. Olha o dedo dela, como é que tá? Ele mordeu literalmente, e aí ele mordeu e tentou me agarrar de novo no pescoço, só que aí eu puxei o pé e chutei de novo no rosto dele. Agora, a senhora estava conversando comigo, achando que pode ser alguém da vizinhança, né? Por qual motivo que a senhora acha isso?
porque ela, pelo que ela falou, ele estava com a camisa coberta. Escondendo o rosto. Escondendo o rosto. E ela, como ela é lutadora, ela já faz Krav Maga há muitos anos. Foi isso que salvou ela, que eu digo que ela foi uma guerreira, foi uma lutadora, porque ela lutou. É isso que eu fico feliz, porque agora, nesse momento, apesar de tudo isso, mas eu fiquei feliz porque eu descobri que minha filha é uma lutadora. Ela lutou, usou a arte marcial para se defender, né? Não estou aqui fazendo propaganda, que eu não sou. Mas, assim, o Krav Maga serviu para poder defender ela. E ele não deixava, eu insisti, por que você não tirou a camisa do rosto? Ela disse, ele se esquivava, eu estava tentando tirar. Quando eu lutava, eu via com a mão também, eu dava murro e tentava tirar, ele se esquivava. Então, provavelmente, ele queria esconder o rosto. Ok, obrigado por suas informações. Espero que esse caso seja solucionado o quanto antes, que a polícia encontre esse suspeito quanto antes, que ele seja preso de fato, que vocês também, né, recuperem, né, tudo que foi roubado, né, e que sua mentalidade volte ao normal, né, que você consiga encontrar sua paz, você, sua mãe e a vizinhança toda, que inclusive está assustada com o que aconteceu. Da mesma maneira que pode ter acontecido com a Esté aqui na casa, né, da senhora, poderia ter acontecido na casa de qualquer vizinho aqui do Barbalho. Ela não dorme agora mais tranquila em momento nenhum. Essa jovem aí, eu acredito que não. Espero estar errado, viu? Que é um trauma gigantesco. Denúncia, golpe na federação. Mulher foi conduzida à delegacia após consumir em restaurantes e não pagar a conta. Eu conversei com as vítimas que explicaram como a suspeita agia. Acompanhe. Muito bem, minha Bahia, pelo menos 2 estabelecimentos comerciais foram alvos dessa mulher que está aplicando golpes em comerciantes aqui da região da Federação. Vou conversar agora com uma comerciante aqui que foi inclusive vítima dessa mulher. Como é que foi? Ela chegou aqui, se serviu e na hora de pagar? Na hora de pagar, ela disse que o marido ia pagar e aí foi fazendo uma ligação. Esse marido bloqueou ela queria o telefone de pessoas para fazer a ligação. E aí a gente teve que chamar a polícia porque ela começou a xingar, criou o maior problema. Porque meu irmão conseguiu falar com ele por telefone e ele falou que ela está fazendo isso em vários locais, que não iria mais ajudá-la, que só iria pagar porque a polícia estava aqui. Aí ela chegou a consumir quase R$70. R$70? E ela serviu o quê? Ela pegou o quê? Ela colocou um prato enorme, cheio de proteínas, e ainda colocou 2 pratos de proteína. O alvo dela era justamente proteína. Ela queria coisa boa. Ela só colocou um prato só saladas e proteínas, e o outro depois sobremesa e refrigerante. Aí sentou para comer lá fora. É difícil para vocês porque vocês precisam pagar funcionários, impostos. Com certeza. E a polícia foi acionada? Foi acionada, eles estiveram aqui, conversou com ela também desrespeitou os policiais, que teve calma, né, com ela. E aí foi aquele outro ouvido que a gente conseguiu, que eu te mandei, que foi a hora que ele fez o Pix. Tem a nota aí do que ela consumiu? Tem. Você deixou guardado, inclusive, apresentou aos policiais. Na verdade, eu tinha mandado aqui, que foi esse. Aqui, ó. Quase R$70 de consumo. No dia seguinte, a mulher, a suspeita, a golpista, visitou um outro estabelecimento comercial a poucos metros do primeiro. Dessa vez ela veio aqui, começou a se servir, pegou tudo que queria consumir. Inclusive as imagens das câmeras de segurança mostram aí o momento que ela entra no estabelecimento comercial e começa a colocar a comida no prato. Ela vem com uma conversa com um, conversa com o outro, aí vai com as conversas, começa a gritar, sabe, interagindo com todo mundo, parecendo até que já conhece todo mundo, aquela coisa, só no baratinho. Aí naquela enrolação, começa a gritar aquela coisa, pra assustar a gente, pra gente poder botar lá pra fora, e aí o que acontece? Você botar pra fora pra poder ela sair sem pagar. Vocês precisaram acionar a polícia? Foi o que aconteceu no estabelecimento ontem, no estabelecimento vizinho. E aí a polícia veio e conduziu ela então até a delegacia? Claro, e minha tia teve que ser encaminhada porque a situação está aqui dentro. E prejuízo grande pra você, né? Claro, se minha tia não chamasse a polícia ou coisa do tipo, ela poderia fazer qualquer coisa pior aqui. Ô, Cabeleira, ela só queria filé mignon. Agora você viu, hein, minha Bahia? Você viu que a comerciante disse que ela só queria proteína e salada. Disse que ela comeu muito tomate, hein? Na salada disse que estava recheada de tomate. Ninguém merece. Não sei porque ela come tanto tomate, gosta de tanto tomate, Aí, ó.
comeu, não pagou, foi conduzida então à delegacia. Qualquer outra informação em relação a esse caso, Tia Lu tá de olho nela, viu? Tia Lu ficou retada. Um cheiro pra senhora, Tia Lu. Espero que tudo tenha se resolvido por aí, viu? Ó, sextou, né? Vamos de agenda cultural? Confira então a programação para esse final de semana. Rodou. Jurei mentira se sigo sozinho. Atenção você! Está na hora da agenda cultural. Hoje, sábado, a partir das 7 horas da noite, acontece o show de Ney Matogrosso. Bloco na rua, na concha acústica do Teatro Castro Alves. O que me importa é não estar vencido. O show promete reunir diferentes gerações em torno da voz e da performance inconfundíveis de Ney. Meu sangue latim. Dias e noites vem nascer. Ainda no sábado acontece o projeto Pôr do Suel, do cantor Suel. O evento será no Porto de Salvador, no bairro do Comércio, a partir das 2 da tarde. Ingressos à venda no site da Ingresso. Sem vestígios pra recomeçar. Domingo acontece o Festival Gastronômico da Feira de São Joaquim, que será palco para apresentações de Ileiaê, Noelso do Cavaco, Olha só o passo que essa mina vai jogar. Eduardinho, fora da mídia, Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz. o evento será gratuito. Quando a gente ama, é o clarão do luar. E amanhã tem Universo. E sabe quem estará com Alex Lopes para bater um papo massa? Nara Costa. O programa começa neste sábado, ao meio-dia, está imperdível. Bora ouvir um trecho aí, tem um trecho, ó. Céu e a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir. Tá aí, meio-dia, sábado, Universo, é imperdível, tá imperdível. Alex Lopes, um abraço. Ó, quero encerrar, inclusive, mais uma vez com esse trecho aí pra gente acabar, finalizar a semana aí em paz. Seu Aratu 24 horas dessa sexta-feira vai ficando por aqui, é isso mesmo, Galinho. Obrigado pela audiência ao longo desse mês, minha Bahia. Logo mais tem Alô Juca às 11 horas. Tem também, ó, Dani Mazei no Aratu Agora às 18h30. Depois, 7h15, tem Pablo Reis. Você vai ficar agora com a programação nacional do SBT. Bota o louvor aí pra gente encerrar em paz. Tchau, tchau, minha Bahia. I love you. Que a resposta vem do céu e a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz tem vida aí. E eu vou restituir.